Irmãos, graça e paz, vamos dar início à nossa reunião. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós te damos graças por prover para nós este momento, em que juntos, assentados aos teus pés, recebemos de ti a tua santa palavra, Senhor. Obrigado por esse dia que passamos, ele foi uma bênção da parte do Senhor em todos os sentidos. E conforme o Senhor diz pela tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Podemos entender, Senhor, pela tua santa e preciosa palavra, que todas as coisas, sejam elas aparentemente boas ou ruins, todas as circunstâncias que ocorreram em nosso dia, cooperaram para o nosso bem. Por isso, nesta noite, agradecemos o Senhor. Senhor, queremos louvar o Senhor pela obra perfeita realizada lá na cruz. Senhor, por causa desta obra que somos introduzidos na Tua presença santa, Senhor, e aceitos na Tua presença santa, porque o sangue do Teu Filho nos recobre, porque estamos revestidos de Cristo, esta vida perfeita do Teu amado Filho que te dá todo o prazer. Senhor, nos ensina a aborrecer a nossa vida e amar a vida do Teu Filho que está em nós. Senhor, a Tua palavra diz que aquele que ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida por Tua causa, Pai, acha-la. Senhor, estamos nesse caminho de busca, de encontrar o Senhor. Senhor, enche o nosso coração de alegria, de regozijo, de esperança, de força, Senhor, para avançarmos cada dia mais no Teu caminho e não nos deixarmos ser seduzidos por este mundo. Senhor, obrigado pela Tua palavra escrita por Esdras, que foi certamente, Senhor, inspirada por Ti, pelo Teu Espírito. Senhor, esta palavra nos ensina e nos encoraja a edificar, a nos envolvermos com a edificação da Tua casa, nos envolvermos com aquilo que é do Teu reino, Senhor. E esta mesma palavra nos mostra que este caminho é um caminho apertado, é um caminho cheio de constrição, de sofrimento, de lágrimas, Senhor. Mas tudo isto redundará para o louvor, honra e glória do Teu santo e bendito nome. Senhor, a Tua igreja é o Teu instrumento, é o Teu corpo, é a expressão do Teu ser aqui na terra. Senhor, desperta o Teu povo, para que eles possam cumprir este propósito, para que todos nós possamos cumprir este propósito, de ser a expressão da Tua vida santa neste mundo em trevas, neste mundo tenebroso, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, não nos permita sair daqui vazios hoje, mas sejamos cheios da Tua palavra, Senhor. Sejamos cheios de Ti cada dia mais. É o que nós rogamos a Ti, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos retomar o nosso estudo de Esdras, abrindo as nossas Bíblias em Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4, versículo 1. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui.
Então, a primeira expressão que nós temos que destacar no nosso estudo está aí no versículo 1, que fala adversários. Adversários. Irmãos, Efésios capítulo 6 nos diz que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades malignas nas regiões celestes. Então, quando nos envolvemos com o serviço genuíno da edificação da casa de Deus, segundo a vontade do Senhor, e aqui é o que está acontecendo, o povo está edificando o templo, o que acontece? Os adversários vêm. Mas nós temos um grande engano de achar que o diabo e suas hostes malignas se apresentam ao povo de Deus de maneira negativa, de uma maneira facilmente perceptível. A gente vê muitas figuras, né? As caricaturas do diabo como sendo um bicho chifrudo, né? Com um rabo vermelho, cheio de ódio. E essas caricaturas do diabo acabam por nos enganar. Porque eu não sei se os irmãos sabem, mas o diabo, ele é um anjo caído. E a palavra mesmo dá testemunho de que ele, sendo um anjo, ele não tem essa forma, então, da qual nós pensamos que ele tem. E culturalmente, essa imagem foi introduzida. Nós temos que tomar cuidado, porque ele não vem nessa forma. E os adversários não vêm aparentemente, né? Deixando claro aqui e preciso que poderemos identificá-los num piscar de olhos. Então aqui o livro de Esdras, ele retrata isso. Os adversários, vendo que a casa de Deus estava sendo edificada pelo seu povo, e o seu povo edificava essa casa ao Senhor, eles se aproximaram. Mas se os irmãos perceberam, eles se aproximaram com uma palavra belíssima ao povo de Deus. Os adversários se aproximam e dizem assim, verso 2: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Então os irmãos percebem que o inimigo, a estratégia dele é se misturar. E ele é o enganador. Então o que ele diz? Deixa-nos edificar, porque nós também vamos buscar o vosso Deus, assim como vocês buscam. Mas vamos ver quem eram essas pessoas, irmãos. Quem eram esses adversários que estão se apresentando aqui aos judeus que subiram do exílio? Volte a sua Bíblia um pouco aí, no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 17. Segunda Reis 17. Vamos fazer uma leitura inicial no verso 24. É um capítulo um tanto extenso, então nós não vamos ler todos os versículos, tá? Então, 2 Reis 17, 24. O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amatate e de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram suas cidades. Vocês estão vendo que esse texto aqui tem uma relação direta com o que acabamos de ler no livro de Esdras, porque eles fazem esta menção. Eu só vou reler para os irmãos, tá?
como também lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Então, esses adversários são povos, são nações estrangeiras que foram trazidas pelo rei invasor para que ocupassem as cidades da região de Samaria. Eles não eram judeus, não eram povo de Deus. Eram povos da Babilônia e de outras nações, certo? Agora vamos voltar à nossa leitura de 2 Reis 17, 24. Verso 25. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram a alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Estão falando aqui sobre o Deus de Israel. Por isso enviou ele leões para o meio delas, as quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Então, irmãos, esse povo começou a ser ensinado acerca da palavra do Senhor, essas nações estrangeiras. E nós podemos pensar assim: nossa, que positivo isso, que ótimo. O povo agora vai ser ensinado acerca da palavra de Deus. Mas é trágico, irmãos, porque o restante da leitura deste capítulo vai nos mostrar que, embora eles aprenderam acerca da palavra do Senhor, eles não deixaram o culto aos seus próprios deuses. Então, o que aconteceu ali? Uma mistura. Veja aí, acompanhem comigo, o verso 34. Perdão, o 33. De maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Vocês perceberam? Então eles faziam cultos, erguiam ídolos segundo seus próprios deuses e ao mesmo tempo buscavam temer o Senhor, o qual havia sido ensinado para eles. São essas pessoas aqui que nós estamos vendo a referência em Esdras, que foi descrito como os adversários do povo de Israel, lá em Esdras capítulo 4. Vamos voltar para lá agora? Agora que nós soubemos quem são esses adversários e qual o propósito deles, fica muito claro para nós uma verdade espiritual. O inimigo quer se misturar no meio do povo de Deus com um discurso bonito, mas para fazer o povo idolatrar, para fazer o povo pecar contra Deus, buscar outros caminhos. Nós sabemos, irmãos, que a palavra e referência de culto a deuses é traduzida no Novo Testamento como culto aos demônios. Isso está lá em 1 Coríntios, quando Paulo, inspirado pelo Espírito, diz assim: vocês participam da mesa de outros ídolos, ou seja, ofertam alimentos a outros ídolos e participam dessas mesas? Na verdade, vocês estão participando da mesa e do cálice de demônios. Então agora nós encontramos a referência que precisávamos para Efésios capítulo 6, que quando é dito aqui, adversário na palavra de Deus, são as hostes espirituais malignas. E essas hostes espirituais malignas muitas vezes vão usar
pessoas que estão próximas de nós, que não pertencem ao Senhor, para introduzir costumes mundanos no nosso meio, seja como igreja, seja na nossa experiência individualmente. Sempre que jovens chegam para nós, nós sentamos para conversar, jovens que buscam ter um relacionamento com pessoas que não são filhos de Deus, jovens cristãos e às vezes até não muito jovens, ficamos sabendo que estão desenvolvendo um relacionamento com a pessoa que não é cristã. Se nós falamos assim, irmão, isso não é adequado, para o mundo, sabe como soa isso? Preconceito. Mas a linguagem de Deus significa mistura. E saiba de uma coisa, irmão, irmã, e é isso que nós temos dito a esses irmãos: é mais fácil esta pessoa que não conhece o Senhor arrastar você para fora da comunhão do que você trazê-la para a comunhão. Grave isso, porque a gente já viu muito isso acontecer. Pessoas que tinham um caminho com o Senhor, tinham um amor pelo Senhor e ainda têm um compromisso com a edificação da casa de Deus, se envolveram num relacionamento com pessoas que não conheciam o Senhor, sob o seguinte argumento: mas Deus vai salvar essa pessoa. E hoje já não estão mais aqui conosco reunidos. Isso é trágico, mas é um fato. E essa estratégia maligna não funciona só, não atua só na nossa experiência, na nossa caminhada espiritual, individual, digamos assim, na nossa experiência pessoal, mas também na esfera corporativa. Quando pessoas que ou são imaturas, têm muita coisa do mundo ainda, embora tenham crido no Senhor, ou que não têm nada do Senhor, estão envolvidas nas coisas concernentes ao reino de Deus. Certa vez, numa reunião, convidaram um político para fazer uma pregação, porque era época de eleições, que não tinha nada do Senhor. Você já pensou nisso? Certa vez, numa reunião, um capitão da polícia fez uma homenagem à bandeira do Brasil, porque ele era uma pessoa distinta. Então abriram um espaço na reunião e ele botou todo mundo para cantar o hino da bandeira no meio de uma reunião. Então são exemplos, e não se limitam a isso, do que nós estamos vendo aqui. O adversário vai chegar dando a sua mão de paz, dizendo: como vocês, nós queremos buscar esse Deus também. Mas na verdade a intenção é outra. É desviar, provocar a prostituição do povo de Deus. Quando nós estudamos o livro de Apocalipse, falando sobre as igrejas de Apocalipse, lá diz a uma das igrejas que Balaque, a doutrina de Balaão, conforme Balaque ensinava a armar cilada para os filhos de Israel. E como eram essas ciladas? Para que eles se prostituíssem com os outros deuses. E é isso que é a campanha do adversário. Irmãos, cuidado para não acharmos que prostituir com outros deuses significa necessariamente idolatrar, digamos, Odin, na mitologia nórdica, digamos, Zeus, mitologia grega. Não só isso, não. O que é um Deus? É tudo aquilo que ocupa o lugar do nosso Senhor no nosso coração. Para nós aquilo é um Deus, a qual prestamos culto. Tem gente que presta culto a Mamon, porque o dinheiro é o seu Deus. Tem gente que presta culto a bens, Um carro é o seu Deus, aquilo é mais importante do que qualquer coisa para ele. E assim, tem gente que é o seu próprio Deus, porque ele é a coisa mais importante para ele. Então, tudo isso é um significado de idolatria, prostituição. Obviamente, todas as vezes também que buscamos aliança com as coisas do mundo, com a forma de pensar do mundo, estamos nos prostituindo com o mundo também. Existem temas aí no mundo
são bandeiras levantadas. Eu vou citar uma aqui, que está bem atual no nosso atual contexto brasileiro, sobre o aborto, né? Para o mundo, o aborto é perfeitamente aceitável. A mulher é dona do seu próprio corpo. Se é ela que vai carregar um filho, ela tem o direito de escolher se vai ou não carregar esse filho. Que tema sensível, né, irmãos? Falar sobre isso hoje, você é machista, não é? E tem cristãos encampando essa ideia, né? Tem cristãos encampando a ideia do homossexualismo. O que é isso? Aliança com o mundo, prostituição com o mundo, porque todas essas coisas são reprovadas de forma muito clara pela palavra do Senhor. Estou citando alguns exemplos de vários outros, né? Então nós precisamos mesmo estar atentos, porque o adversário vai se aproximar de nós com uma mão amiga, mas a intenção dele é nos fazer prostituir, nos desviar do caminho do Senhor. Vamos avançar aqui na nossa leitura. Veja que coisa abominável, irmãos. Quero me deter um pouco mais no verso 2. Porque esses povos estrangeiros, o que eles estavam fazendo? Como já lhe sacrificamos. Nós sabemos que pela palavra do Senhor no Antigo Testamento, somente uma tribo se envolvia nas coisas sacerdotais, os sacrifícios ao Senhor, a tribo de Levi, certo? E o sacrifício só deveria ser feito em um lugar, no templo. Não existia templo aqui e esses povos eram estrangeiros. Você está vendo qual é a forma maligna de prestar culto a Deus? É a forma que nós temos hoje. Prestar culto a Deus segundo o que se acha que deve fazer, fora da vontade do Senhor. É o que esses povos faziam. Faziam sacrifícios em total desobediência às prescrições dos sacrifícios que foram entregues por meio de Moisés. Então prestavam culto segundo aquilo que achavam e entendiam melhor. Hoje nós estamos vendo as igrejas prestando culto a Deus da forma que bem entendem, da forma com que acham melhor, mais bonito, mais agradável à alma e ao sentimento. Isso é algo já, um indício de que há uma aliança com os adversários. Verso 3. Porém, Zorobabel e Josué e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Lembrem-se disso, irmãos. A responsabilidade da edificação da casa de Deus é única e exclusiva do seu povo. Ninguém pode edificar a casa de Deus senão os filhos de Deus. É isso que Zorobabel e Josué e os cabeças de família estão dizendo. Vocês não têm nada conosco, porque somos nós e é nossa responsabilidade. E sozinhos edificaremos a casa ao nosso Deus. Essa palavra sozinho é importante, porque o Senhor Deus diz assim: o meu povo é um povo que habita só e não será contado entre as nações. Pedro vai dizer, pela revelação do Espírito, que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação sacerdotal. Em Apocalipse também é dito que Deus comprou pelo seu sangue um povo, uma nação que procede, óbvio, de todo o povo, de toda a língua, de toda a tribo, mas é uma nação apenas. Então as nações, os povos não podem edificar casa a Deus, apenas a sua família, os seus filhos, a igreja. Eu acho que eu devo repetir aqui o significado da palavra igreja, no original, no grego, eclesia, assembleia dos chamados para fora. Esse é o significado do nome igreja no nosso idioma. É um povo que foi chamado, que foi tirado desse sistema, desse curso mundano. E uma vez separado,
beneficiados pelo sacrifício do Cordeiro estão aptos, porque são a habitação do Espírito, a edificar uma casa ao Senhor. Ninguém mais. Desconfie, irmãos, desse envolvimento político no meio das igrejas. Verbas políticas, dinheiro político, favores políticos em meio às igrejas para ajudar a igreja a desenvolver os seus trabalhos. Isso é uma conversa pautada no que nós estamos estudando aqui hoje. Os adversários misturados. Eu não quero aqui entrar no meio e dizer se política é positiva ou negativa. Eu só estou dizendo uma coisa que o Senhor Jesus disse, há muitos anos atrás, quando esteve aqui na terra. Ele diz assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe o que significa? Que Deus e política não se misturam, porque César era uma expressão da política da época. Nesse contexto dessa palavra do Senhor, qual que era a conversa? É lícito pagar tributo a César? Perguntaram para ele. Por quê? Porque queriam saber do Senhor o seguinte: vamos ver se ele vai se revoltar contra os governos do mundo, dizendo que não deve pagar tributo. E o Senhor disse: as coisas do reino são as coisas do reino, as coisas do mundo são as coisas do mundo. Elas não se misturam. Não me envolvam na sua política. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É tão triste, irmãos, colocarmos a nossa esperança, vermos bancada evangélica, bancada católica e bancada querendo empurrar no mundo, goela abaixo a palavra do Senhor, os preceitos do Senhor, fazer virar lei no país os preceitos do Senhor. Sabe por quê? Porque acham que estão fazendo algo para Deus, mas não estão. Primeiro lugar, o Senhor Deus diz assim: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Crerão aqueles que se renderem ao falar do Senhor, um falar amável. Então não é lei brasileira, votada no Congresso Nacional, com a palavra de Deus, é que vai fazer um mundano se voltar para o Senhor. Nada disso. Isso vai atender apenas os interesses daqueles que votaram a legislação. Então, aqui nós vemos, nós sozinhos edificaremos a casa. Nós não podemos contar com ninguém, irmãos, além de nós mesmos, que somos filhos de Deus. Eu devo colocar mais um ponto sobre isso. Muitos cristãos buscando conselho no mundo. O que diz o primeiro salmo? Bem-aventurado aquele que medita, ou seja, aquele que tem prazer, aquele que ama a palavra do Senhor. Medita nela de dia e de noite, uma comunhão com a palavra do Senhor. E aquele que não assenta na roda dos escarnecedores. E aquele que não busca o conselho dessas pessoas. Que assentar na roda é o quê? Buscar vínculo com aquelas pessoas. Vamos ver esse salmo? Vamos estudar um pouco ele? Hoje estava estudando 2 Coríntios 13, que vai ser uma discussão. E Paulo, não sei se estou errado, me corrige, ele aborda o Coríntios, lá os irmãos de Coríntios, justamente para isso. Até na Bíblia que eu tenho lá, ele explica. A mistura de Coríntios estava se perdendo, porque eles tinham conhecido a palavra, e Paulo foi lá e foi duro com ele. Veja aí o Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, hoje em dia as pessoas, elas pensam assim, infelizmente os filhos de Deus: meus negócios não estão indo bem, eu preciso de ajuda.
Essas pessoas tendem a buscar alguém que fez sucesso nos negócios para aconselhar, independentemente se é um filho de Deus ou não. É com aquele cara que eu preciso aprender a fazer os meus negócios. Hoje as pessoas querem conselhos na questão aí, vamos colocar, conjugal. Elas vão direto no psicólogo, né? Fazem terapia de casal. Hoje as pessoas estão emocionalmente abaladas, elas vão buscar lá uma palestra de como é que é o nome daquelas palestras? Motivacional. Você está vendo? Então, o povo de Deus, eu nem falo muito, mas o povo de Deus prioriza essas coisas do que simplesmente buscar compartilhar isso com os seus irmãos, né? Nós somos um povo que habita só. Então, nós conhecemos as nossas lutas e nós somos aptos pelo Senhor, na dependência dEle, obviamente, a nos estimularmos, encorajarmos, consolarmos e também animarmos uns aos outros na caminhada. Então, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Meu negócio não está indo bem? Primeira coisa, Senhor Jesus, qual é a tua vontade? Irmãos, me ajudem aqui, né? Então, mas não se pensa desta forma, não se pensa desta maneira. Então se traz os costumes do mundo para as nossas vidas e para a vida da igreja, em uma evidente prostituição, mistura com as coisas do Senhor, como aquele povo, os adversários do Senhor faziam. Temiam o Senhor, mas também cultuavam os deuses. Eu amo o Senhor, mas eu também preciso dessas coisas do mundo, né? Um coração dividido, né? Vamos voltar para Esdras. Verso 4. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Você está vendo? Num primeiro momento eles ofereceram a mão, a amizade, o companheirismo. Nós queremos também adorar esse Deus, deixa a gente edificar. Mas quando foram resistidos, eles mostraram qual era o seu intento. Então eles começaram a investir em mais duas estratégias. Então primeiro eles tentaram misturar. Segundo, eles tentaram debilitar a mão do povo de Deus, desanimando o povo de Deus, né? E por fim, eles fizeram o quê? Começaram a divulgar informações falsas, jogar as autoridades daquele tempo contra o povo de Deus, né? Começaram a criar calúnias, difamações contra o povo do Senhor, junto às autoridades da época. Então vejam essas três estratégias, irmãos. Primeiro, a mistura. Segundo, debilita as mãos, busca desanimar o povo. E terceiro, cria falsas acusações contra o povo de Deus. Essa é a maneira do diabo tentar fazer o quê? Tentar destruir a obra de Deus, parar com a edificação. Os irmãos percebem que quando nós nos envolvemos com aquilo que é do Senhor, haverá oposição ferrenha, irmãos, dentro das nossas casas, no nosso trabalho, né? Nas nossas vidas, em todas as áreas, porque o diabo não estará contente. Quantas vezes eu já vi irmãos dizerem assim: irmão, minha vida estava tudo tranquilo, quando eu comecei a servir o Senhor, parece que o mundo virou de cabeça para baixo. Eu tenho problema em casa, eu tenho problema no meu serviço, os negócios não vão bem, e aquilo, e isso, e isso. Claro, porque é isso que o diabo vai fazer.
né? É interessante que esse debilitar aqui, desanimar, é o que nós vemos hoje, né? Nós vemos hoje uma força, e isso é falado em Daniel também, uma força, uma opressão sobre o povo de Deus do sistema, que eu acabei de falar para os irmãos. Tenta falar sobre o casamento entre pessoas que heterossexuais, o casamento é só entre homem e mulher. Tenta falar isso no meio da rua, você vai ser praticamente espancado. Que homem homofóbico, que pessoa preconceituosa. O amor não tem sexo, o que importa é que as pessoas se amam. Você é um intolerante. Você está vendo que o sistema todo tenta corrigir o seu filho com vara no meio da rua. Você vê se alguém não vai ligar para o conselho tutelar. Estão espancando uma criança aqui. Vocês estão vendo? Então, há de todas as maneiras, o sistema mundano, porque ele é do anticristo, a plataforma do anticristo está formada, né? Ele está se modelando cada dia mais para oprimir o povo de Deus. Para tudo que você for abrir a sua boca acerca das coisas do Senhor, já tem gente com discurso pronto, falar: o quê? Você ainda pensa desse jeito? Dessa maneira arcaica? Né? Como assim? Estávamos numa palestra na faculdade e um palestrante, um doutor, alguns argumentos teológicos sobre isso, acerca da Bíblia e tudo mais. No outro dia, na faculdade, os professores se assentaram e falaram: mas eu gostei da palestra, mas fala demais dessas coisas de Deus, né? Então, é estranho isso, né? Porque uma palestra jurídica, técnica, mencionando essas coisas. É assim, irmãos, em todos os lugares. Assim como os adversários buscam debilitar. Fala: Edinara, não toca nesse assunto não, porque ninguém gosta disso. De todas as maneiras vão tentar debilitar as nossas mãos. Qual é o estímulo e o incentivo do Espírito Santo aos irmãos na carta aos Hebreus? Lá no final da carta ele diz assim: portanto, restabelecei as vossas mãos que estão descaídas e os seus joelhos que estão trôpegos. É dito para aqueles irmãos que tinham algo em torno de 5 anos de experiência cristã: irmãos, vocês já estão aí numa luta com a guarda baixa e o joelho tremendo diante das dificuldades. Então o Espírito fala: restabelecer as vossas mãos, põe a guarda para cima de novo e firma esses joelhos que estão tremendo, porque a oposição é isso mesmo, né? Então aqueles irmãos já estavam fraquejando diante da oposição do inimigo, e o Espírito Santo veio para encorajá-los. Aquela carta é belíssima, porque ela fala das exortações do Senhor. Eu encorajo os irmãos a estudarem algumas exortações, né? Por exemplo, apegai-vos com mais firmeza às verdades ouvidas, dizendo: irmãos, vocês precisam se apegar à palavra de Deus com mais firmeza. Antes, a palavra de Deus foi dita aos pais pelos profetas, mas agora Deus tem falado a nós diretamente pelo seu Filho, a quem Ele constituiu herdeiros de todas as coisas. Como nós vamos escapar se negligenciarmos isso, esta tão grande salvação, né? Então ele começa a discorrer sobre uma série de exortações e culmina nisso que eu estou falando para os irmãos. A igreja, aqueles irmãos a qual a carta aos Hebreus foi direcionada, já estavam enfraquecidos. E hoje em dia, irmãos, sejamos sinceros diante do Senhor. É tanta coisa sendo oferecida para nós, a gente vê tanta coisa ruim, terrível acontecendo, que de uma certa forma parece que aquilo vai se tornando algo comum para nós, aceitável. É como se realmente uma pressão estivesse vindo sobre nós mesmos para nos esmagar, para nos levar à lona mesmo. Falar: ó, não tem jeito, o curso do mundo é esse, eu estou abrindo mão, porque eu não dou conta de resistir isso não. Então isso é um alerta do Senhor para nós. Eles buscavam aqui debilitar as mãos daqueles que trabalhavam na obra de Deus. Só mais uma última referência sobre isso.
Todos nós que nos envolvemos com a obra do Senhor, talvez nos achemos também debilitados por vermos o desânimo dos demais irmãos. Se nós olharmos para os demais irmãos, muitas vezes, que não se envolvem, que não engajam, que não percorrem aquele caminho, nós também estamos sob um perigo intenso de desanimar. E isso é algo perigoso para nós, porque estaremos tirando os nossos olhos do Senhor e olhando para os lados. O que aconteceu com Pedro quando ele tirou os olhos do Senhor? Ele começou a afundar naquela passagem que Pedro pede ao Senhor: Senhor, diga para eu ir ter com o Senhor, porque o Senhor vinha caminhando sobre o mar. Então Pedro fala: Senhor, manda que eu vá ter com o Senhor. E o Senhor diz: pode vir, Pedro. E ele começa a caminhar sobre o mar também, como o Senhor estava acima de todas as coisas, né? Só que ele olha para os lados e tira os olhos do Senhor. E ele começa a reparar que o mar estava agitado. Ele percebeu as tribulações, as agitações. E ele começou a naufragar. Está vendo aí? Debilitar. Você começa a olhar para o lado, você tira os olhos do Senhor, começa a olhar para o lado, você começa a naufragar, ser tragado por esse sistema. Então somos encorajados e alertados pelo Senhor. Se tivermos nossos olhos para Ele, não seremos tragados, conseguiremos completar a nossa carreira. Agora, se olharmos para toda e outra qualquer circunstâncias, inclusive o desânimo daqueles que estão ao nosso lado, nós seremos debilitados, enfraquecidos. Isso é um alerta para nós. Vamos avançar um pouco mais. E aqui, como eu disse, né, por fim, além de debilitar, de desanimar o povo, não deixava o povo sossegado, né? Na minha versão está assim, verso 4. Como é que eles desanimavam o povo? Inquietando-o no edificar, né? Não parava de perturbar o povo de Deus mesmo, né? Inquietando-o no edificar. Aí, por fim, no verso 5, eles fazem o quê? Começam a difamar, né? A denegrir o povo de Deus perante as autoridades. Irmãos, eu quero pegar um exemplo terreno, mas não percam que nós estamos falando acerca da edificação da casa de Deus, então é algo espiritual. Mas eu quero pegar um exemplo terreno para que os irmãos entendam isso. No mundo hoje, a única nação que se coloca do lado do povo judeu de Israel é os Estados Unidos, por enquanto. Se você olhar os europeus, os orientais e principalmente o povo ali do Oriente Médio, todos eles detestam o povo judeu. E nós já tivemos a oportunidade de assistir um estudo aqui sobre isso, que mesmo quando Israel lutou para defender o seu território de uma invasão, todas as nações ficaram a favor dos invasores e não contra eles. Hoje, o maior ponto de discussão naquela região ali política é que Israel, que é um povo que habita há muitos anos, centenas de anos naquela região, tem que dividir Jerusalém com os palestinos, que chegaram depois que eles. E todas as vezes que Israel reivindica esse território, todas as nações ficam contra ele. Então pense nisso. O território é por direito de Israel. Mas todas as vezes que ele vai reivindicar o território que foi invadido por outros povos, ele que está errado. E quando ele vai defender o seu território que está sendo invadido, ele também está errado. Vocês estão vendo? Difamar. Eu não estou dizendo que o Israel terreno é o povo de Deus. O povo de Deus
é a igreja. Mas eu estou mostrando para os irmãos um exemplo terreno para que nós entendamos que todas as vezes a igreja perante o sistema mundano vai estar errada. Irmãos, se você vê o assassinato aí de um budista, a imprensa fica um alvoroço, né? E é reportagem. Se você vê o assassinato aí de um muçulmano, da mesma maneira. Mas todos os dias morrem centenas e centenas de cristãos. Você vê isso ser divulgado pela mídia? Você vê a mídia aí alertando para isso? De maneira nenhuma, né? Então, o inimigo difama o povo de Deus perante as autoridades. Isso também é um trabalho dele. E isso vai culminar no quê? Apocalipse, capítulo 12. O anticristo, a besta que emerge do abismo, travando guerra contra o povo de Deus, os santos, e vencendo, e sendo aplaudido, sendo glorificado pelas nações da terra por isso, né? As pessoas vão prestar culto ao anticristo, ao dragão, que é Satanás, por estar perseguindo e matando cristãos. Isso vai acontecer, né? Porque ele tem preparado essa plataforma, difamando o povo de Deus. Nós somos sinônimo de problema para esse mundo, né? Isso sempre foi assim. Pensem no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, curava as pessoas. O Senhor Jesus dava provisão de alimentos. Vamos falar da questão terrena, tá? Provisão de alimentos, curava as pessoas. E o que eles faziam? Esse aí tem pacto com o diabo, ele é o Deus dos demônios. Esse aí peca contra Deus, ele tem que ser morto, né? Então ele diz assim: se me perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Porque sempre haverá essa difamação. Historicamente, eu não sei se os irmãos sabem, mas Roma foi incendiada na sua história, né? E, obviamente, segundo os historiadores, foi um dos imperadores de Roma mesmo, salvo engano, Nero, que mandou incendiar. Só que sabe quem levou a culpa? Os cristãos. Por isso eles foram perseguidos. Porque, segundo foi dito, foram os cristãos que começaram o incêndio em Roma, e não Nero. Então, o inimigo sempre vai difamar o povo de Deus, né? Vamos caminhar aqui para o final desta reunião. Então, com esta difamação, vamos agora para o verso 12. Veja aí o que é dito, verso 11 e verso 12. Conforme nós já lemos ali no verso 6, eles escreveram uma carta para o rei, certo? E este rei é Artaxerxes, tá? Rei da Síria. Então, os adversários do povo de Deus escrevem uma carta difamando o povo de Deus para esse rei. E veja o que ele diz aí, ó, verso 11. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, e em tal tempo, seja do conhecimento do rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela cidade, aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda, rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, veja aí, irmãos, como somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso. Vocês estão vendo que esses adversários que quiseram edificar casa a Deus, junto com o povo de Deus, eram assalariados do rei, ou seja, comiam
da sua mesa. Tinham então uma posição serviçal a esse rei. Eles não eram servos de Deus, eles não serviam ao Senhor, mas serviam ao rei da terra. Somos os seus assalariados, seus subordinados. Abra sua Bíblia aí rapidamente em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Deixa eu ver aqui. Perdão, irmãos, é Apocalipse capítulo 13. Verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Nós vimos que essa besta, com essa descrição, representa o governo, os governos humanos, os reinados humanos. Porque essas figuras de leão, urso, leopardo, são figuras dos impérios de Babilônia, da Média Pérsia e do grego macedônio. Então, essa besta é uma representação dos governos humanos. Agora vamos continuar lendo, que os irmãos vão perceber onde eu quero chegar. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, a autoridade dessa besta, que representa os governos humanos, foi dado pelo dragão. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E agora vejam aí, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta e adorando o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Olha aí, para lhe difamar o nome. Então, os adversários não difamavam o povo de Deus? Então aqui a besta está difamando o nome de Deus, mas não apenas o nome de Deus, para difamar também o tabernáculo. O que é o tabernáculo de Deus, irmãos? A sua igreja. Está vendo? A saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também, olha aí, que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, eu estou lendo esse trecho de Apocalipse para vermos que os adversários são assalariados do rei. Assim como o mundo se prostra diante dessa besta, são assalariados desta besta também, comem da sua mesa e adoram a besta que trava a guerra contra os santos, que mata os santos, que persegue os santos, que difama o nome de Deus e o seu tabernáculo. São essas pessoas que querem fazer aliança com o povo de Deus, dizendo: nós também vamos buscar este Deus. Que tomemos cuidado com isso, irmãos. Vou parar por aqui hoje. Há outros aspectos do capítulo 4 que quero conversar com os irmãos, mas vamos fazer isso, se o Senhor permitir, na próxima reunião. E eu recomendo aos irmãos que leiamos também o livro de Ageu, capítulo 1, para a nossa próxima reunião. Amém? Ageu, capítulo 1. Há algo importante para lermos em Esdras, capítulo 4, com Ageu, capítulo 1. Amém? Vamos orar ao Senhor. Há algum pedido de oração, irmãos?
para que nós possamos colocar diante do Senhor? A mãe da Girlene? Como é o nome dela? Cornélia. Mas a gente continua orando para unir no sentido de que Deus está visitando. Amém. Nós também amanhã a gente, eu e a Luzia e o Paulo, nós vamos fazer um estudo lá na Luana. Então, já estou orando para que o Senhor dê a palavra, né? Amém. E aí vamos colocar também de novo a luz também no coração. Amém. Pela nossa irmã, né? Que está com problema na perna. Não, a Jussiara mesmo. E o nosso irmão Moisés também. Continuamos orando pelo nosso irmão Moisés. Vamos orar então, irmãos? Senhor, graças te damos pela tua palavra. Ela nos enche de alegria, ela nos enche, Senhor, de esperança da tua volta, mas também ela nos exorta a estarmos atentos às ciladas do diabo. Nós vimos hoje, por esse estudo que o Senhor nos traz, que os adversários, Senhor, vão tentar se misturar em nosso meio, vão nos oferecer uma mão amiga para nos fazer desviar de Ti, Senhor. Eles não entendem, não podem compreender e discernir aquilo que é Teu, Senhor. Como o Senhor mesmo disse, que Satanás, ele não entende das coisas de Deus, ele não cogita delas, e sim das dos homens. Senhor, nos salva desse perigo. Senhor, se já estamos neste caminho, Senhor, nos desperta e nos leva a um profundo espírito de arrependimento. Porque essa doutrina maligna de hoje que vemos aí, espalhada, Senhor, de um culto segundo a vontade dos homens, segundo o que acham melhor, é o que nós vimos aqui no estudo hoje. Aqueles adversários sacrificando segundo aquilo que achavam melhor, achando que estavam agradando o Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti nesses dias tenebrosos. Sabemos que o inimigo também vai buscar debilitar as nossas mãos, nos inquietar na edificação, Senhor, perturbar, oprimir a nossa mente, Senhor. Senhor, salva-nos, enche a nossa mente com a Tua palavra, Senhor, por Tua graça. Ajuda-nos a vermos a necessidade da comunhão com a Tua palavra. Senhor, como o Senhor mesmo diz no Salmo, bem-aventurado aquele que medita na Tua lei de dia e de noite. É bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Enche a nossa mente, o nosso coração da Tua palavra, Senhor. Produz em nós um profundo amor por ela, Senhor, para que não sejamos enganados pelos adversários, porque certamente também eles vão nos difamar, Senhor. Vão buscar difamar o Teu povo. E o mundo vai perseguir os Teus, Senhor. Isto tem se cumprido e se cumprirá de forma mais intensa ainda. E precisamos estar preparados, firmados em Ti, para esta oposição maligna à edificação da Tua casa. Obrigado por esta palavra. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para conosco, porque somos indignos. Mas o Senhor é fiel, Senhor. E em nome de Jesus, nós queremos neste momento colocar essas vidas que foram citadas aqui, Senhor. Queremos colocar diante do Senhor a senhora Cornélia. Vai com Teu Espírito, Senhor, onde ela está. Senhor, enche o coração dela do desejo por Ti. Senhor, envolve ela em meio a pessoas que amam o Senhor, que são Teus filhos, que podem testemunhar e testificar do Senhor para ela. Senhor, capacita a nossa irmã Girlene, porque a senhora Cornélia é a sua mãe. E nesse momento de preocupação da nossa irmã Girlene, não deixe ela esquecer do Senhor. E que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Senhor, também queremos colocar diante do Senhor o Neri.
Senhor, ele tem sido acometido dessa doença terrível, Senhor, mas que essa doença sirva para que ele possa se render ao Senhor. Senhor, o Neri, conhecendo a Ti, experimentando de Ti a cada dia, ele não temerá a doença. A doença ficará num segundo plano, Senhor. Com a doença ou sem ela, o Neri desfrutará da plenitude da vida em Ti, Senhor. A plenitude da alegria, da satisfação, do descanso, do regozijo, porque o Senhor é a fonte infindável de todas essas coisas. Senhor, também queremos colocar diante de Ti a Luana. Sabemos que ela tem passado por sérios problemas psicológicos. Senhor, só o Senhor pode ir até aquela casa e ordenar aquela família, Senhor, com aquelas crianças que já desde a infância passaram por traumas terríveis. Senhor, coloca as Tuas mãos e usa os Teus filhos, Senhor, que amanhã estarão lá. Sabemos que o inimigo se oporá e resistirá, Senhor, a esta obra, mas cremos que o Senhor é a nossa fortaleza. Senhor, capacita os nossos irmãs e irmãos que estarão naquela casa amanhã, para que eles tenham intrepidez no falar, para que eles tenham a liberdade do Teu Espírito, Senhor, e manifestar a Tua vida pela Tua palavra. E Luana e seus familiares possam realmente serem convertidos ao Senhor, pelo Senhor e pela palavra, Senhor. Senhor, também queremos colocar os nossos irmãos, a Jussiara, o nosso irmão Moisés. Eles não têm estado bem de saúde, Senhor. Rogamos a Ti por eles, que essas enfermidades não sejam um obstáculo ao caminhar deles para o Senhor. Que eles possam ver nessa enfermidade, Senhor, a Tua mão, a Tua soberania. E coloca as Tuas mãos, Pai, porque cremos também e sabemos e conhecemos que o Senhor pode curar e nenhuma enfermidade pode resistir à Tua vontade. Todavia que se cumpra a Tua vontade, Senhor, e não a nossa vontade. Esta é a nossa oração no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.